Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Vaishlach, ele envia, que vai de Gênesis 32, 4 ao 36, 43. E aqui nós vamos ver algo muito bacana, porque nesta Parashá estarei tocando num assunto muito delicado e também necessário para os nossos dias. Vamos falar sobre vingança. O texto que nós vamos nos basear está lá em Gênesis 34, do 25 ao 31. Diz assim: E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacob, Shimeon e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada Hamor e o seu filho Siquém. E tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. E vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, o que havia na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Shimeon e a Levi: Tendes me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles juntar-se-ão e serei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: Devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Os irmãos devem se lembrar do caso, né? Quando Diná sai para ver as mulheres da terra, depois que Jacó e seus filhos chegaram em Canaã, né? E eles chegaram, foram ver as mulheres da terra, ela foi ver. E acabou que o Siquém, né? Que era filho do dono da cidade, digamos assim, ele acaba achando Diná uma menina linda. E ao invés dele ir até os filhos de Jacó, junto com Jacó, e pedir a mão de Diná em casamento, o que ele faz? Como ele é o filho do dono da cidade, ele rapta Diná, leva para casa, violenta a menina, e depois o pai dele fica sabendo o que aconteceu, e para amenizar a situação, o que ele faz? Ele então faz o seguinte, ele faz, eu vou então fazer uma coisa, nós vamos até Jacó e os seus, e nós vamos pedir que vocês possam entregar Diná como esposa do meu filho. Então ele foi com essa conversa para entregar Diná para ser esposa de Siquém, só que ela já estava na casa deles e tinha sido raptada por eles. Então os filhos de Jacó vão ter um insight, digamos assim, uma expertise em alguma coisa. Eles então pensaram assim: nós vamos fazer o seguinte, se vocês se juntarem a nós, até não é problema. Mas é uma vergonha se um homem que se juntar a nós não for circuncidado. Então, o que é que Hamor e Siquém pensaram? Nossa, é muito boa a proposta dele, aí nós vamos nos misturar, vocês nos dão as suas filhas, nós damos os filhos, e vocês dão o seu gado, nós damos o gado de vocês e tal. E aí, irmãos, houve essa tentativa de interação, porque os filhos de Jacó sabiam que quando os homens daquela cidade se circuncidassem, eles estariam vulneráveis. Por quê, irmãos? Porque a circuncisão era feita com uma faca, ou uma faca de pedra, ou de metal ou de pedra. Então, já naquela época, a circuncisão, ela era muito dolorida. E no terceiro dia ficava pior ainda. E os filhos de Jacó sabiam disso. Eles usaram disso como uma estratégia para enfraquecer Hamor, Siquém e os habitantes da cidade.
Por quê? Eles devem ter pensado o seguinte: nós vamos fazer isso, vamos deixar os fracos e no momento em que eles estão mais vulneráveis, nós vamos invadir a cidade e matar todos os homens, porque os homens vão estar sentindo tanta dor que eles não serão capazes de tomar uma espada para se defenderem. E você vai ver que coisa interessante, 2 homens mataram uma cidade inteira, todos os homens de uma cidade. E aí vem a pergunta, eles fizeram isso por quê? E a resposta é muito simples, porque eles ficaram com ódio do que Siquém fez com Diná. Aquele moço ou aquele homem, ele poderia ter feito isso de uma forma diferente. Mas ele raptar a menina, estuprar a menina, violentar a menina e depois dizer que ela estava sendo tomada para ser sua esposa. Sem o consentimento da menina, sem o consentimento da família, aquilo foi muito para eles. E a pergunta agora é, a vingança deles era lícita ou não? Pois bem, vamos analisar agora essa questão. Quando nós tomamos os filhos de Israel, nós vamos perceber que há uma ética entre eles. E essa ética, ela costuma ser uma ética muito rígida. E salvo aqueles que não se importam com o Torá, com o judaísmo e com nada, e são judeus, mas não se importam com nada, esses são muito liberais, e até a palavra liberal aqui, eu acho que a gente tem que entender bem, porque liberal é pouco, né? Porque essa pessoa, para ela não tem problema com nada. Faz casamento misto, se mistura, oferece coisa para demônios na virada do ano, e etc. Isso não vem ao caso agora, mas só para você entender o grau de abertura que certos judeus dão para as trevas. Mas para quem é zeloso pela Torá, a coisa fica bem mais estreita. Esse tipo de atitude, ele gera uma indignação muito grande, a ponto dessa pessoa querer tomar vingança com as suas próprias mãos. É óbvio que hoje em dia nós temos o sistema legal. Falar que funciona aqui no Brasil, né? Eu não vou nem dizer para os irmãos isso, porque acho que você sabe, né, como é que é o nosso sistema judicial. Mas enfim, às vezes a gente vê que homens e mulheres que têm uma atitude extremada o fazem porque sabem que se não fizerem isso, o assassino, o estuprador, ou seja lá quem for, o criminoso, não será punido. E aí, irmãos, eu gostaria de mostrar para você uma coisa interessante, porque toda a desobediência traz punição. E a Torá, ela fala uma coisa muito interessante sobre vingança, que eu quero ler para você aqui, um versículo, para a gente poder analisar ele à luz desse acontecimento. Levítico 26, 25 diz assim: porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós e sereis entregues nas mãos do inimigo. Se você parar para pensar nesse texto e analisar esse texto, o Eterno está falando sobre Israel, que se Israel desobedecesse, o Senhor enviaria a espada como uma forma de vingança. E foi justamente isso que aconteceu com esta cidade, com Hamor e Siquém. Então, nós precisamos agora entender o seguinte: quando Shimeon e Levi vingam Diná, eles na realidade estão trazendo juízo sobre aquela cidade. Por quê? E aí vem o nosso entendimento, porque o pecado deles
deve ter chegado num tal ponto e culminou com Siquém raptando e estuprando uma filha de Israel. E aí, a medida da iniquidade deles encheu e o Senhor usou aqueles dois homens para julgar a cidade. Então o Senhor, ele perpetrou vingança contra a cidade usando aqueles dois homens. E aí, a gente percebe que tem um outro princípio por trás disso. O que é que atrai a ira do Eterno e faz com que ele tome vingança? Até porque, em Deuteronômio, isso aqui é muito importante, 32, 35, está escrito assim: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Opa! Vamos então entender isso. O Eterno, ele se vinga, sim, do transgressor. E quando alguém toca num filho dele, nesse caso, uma filha, o próprio Eterno moveu aqueles dois homens para que eles pudessem se tornar os instrumentos dele para julgar aquela cidade. E nós vamos perceber uma coisa, irmãos. Todas as vezes, eu quero frisar esse todas, ok? Todas as vezes que alguém se levanta contra um servo do Eterno que está inocente, contra alguém que está fazendo a obra do Eterno, contra alguém que anda em santidade, e prejudica essa pessoa, seja de qualquer forma, o Eterno, então, ele dispara na eternidade um decreto de vingança. Ai, Rabino, misericórdia. E se a pessoa se arrepender? Ele suspende o decreto. E se não houver arrependimento, o decreto vai ser executado. Ah, Rabino, mas o senhor está falando de pessoas crentes? Sim, sim. Assim como nós vamos ver que o Senhor enviou decretos de morte contra outras pessoas que inclusive estão muito próximas dele. Coré, Datã e Abirão é um exemplo. Veja o exemplo de punição que o Senhor se vingou destes homens, fazendo uma coisa inédita. Eles desceram ao inferno vivos. Quando que isso aconteceu na história? Nunca. Então, a vingança ela é lícita? Sim. E por vezes o Eterno vai usar os seus servos para executarem vingança contra outras pessoas. Obviamente, amados, que nos dias de hoje, isso vai assumir uma outra roupagem. Mas aqui está muito claro que os filhos de Jacó foram os instrumentos de vingança do Eterno contra aquele povo e aquela cidade. Quando o Senhor não pode usar ou não tem como usar pessoas, ele usa a própria natureza. Aí nós vamos falar sobre 4 cidades: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Essas 4 cidades foram varridas do mapa. Por quê? Porque o Senhor se vingou das cidades por causa do pecado. O Senhor usou a água para se vingar do mundo conhecido de então, salvando Noé e sua família. Os irmãos conseguem entender que o pecado, ele não escapa ileso e o pecador também não? Perceba que as pessoas que perpetuam o pecado, que levam o pecado adiante, pessoas que estão continuamente fazendo a mesma coisa e pecando. Você acha que essas pessoas não serão punidas? Ah, Rabino, mas o Eterno é amor. Com certeza é. Mas é justiça também. Até na Brit Hadashah, nós temos um caso
que é algo assim espantoso. Eu imagino se o que aconteceu lá no livro de Atos acontecesse no dia de hoje. Um casal é punido, Ananias e Safira, sabe por quê? Qual foi o pecado, o grande pecado que eles cometeram? Mentiram. E a mentira trouxe a morte. E aí vem a minha pergunta. Como é que você acha que seria nos dias de hoje se as pessoas mentissem dentro da igreja e caíssem duras? Você entende onde eu quero chegar? Hoje nós iríamos ver situações assim bizarras. De gente que mente dentro da igreja, mente dentro de uma congregação judaico-messiânica, dentro de uma sinagoga. E essa mentira, se fosse para usar o mesmo padrão, a pessoa cairia morta. Por isso, irmãos, nós percebemos que há um processo em andamento chamado longanimidade. O que é longanimidade? É paciência esticada. É como se o Eterno esticasse a paciência dele e falasse assim: eu vou levar até as últimas consequências para não matar esse meu filho e essa minha filha aqui. Mas, se não houver arrependimento, o Eterno vai ser obrigado a executar juízo. Simples assim. E aqui, irmãos, nós vamos perceber que aquilo trouxe temor às pessoas que estavam ao redor de Jacó, porque eles viram que a família de Jacó era uma família de guerreiros. Obviamente, nós vamos ver que Simeão e Levi vão ser colocados em posições diferentes. Quando as tribos foram compostas, a gente vai perceber uma coisa muito interessante que o Eterno fez com Levi, tá? Eu vou falar sobre isso para mim depois voltar para o assunto lá na Brit Hadashah, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. O que o Senhor fez com Levi? Levi era violento. E o que o Senhor fez? Colocou ele para trabalhar no sacerdócio. Ah, você é bravo? Vou amansar você, amigo. Então eu vou colocar você para me servir, para fazer sacrifício, para poder orar o dia inteiro, para buscar minha face, para poder cantar e me louvar. Se nós pegarmos a tribo de Levi, eles vão ter uma gama muito grande de obrigações diante do Eterno para poderem ser amansados. Canalizou a ira de Levi para o lugar certo. Eles se vingaram? Não tem problema, fizeram aquilo que eu queria que eles fizessem. Isso eu creio que estava no coração do Senhor. E depois, agora, eu vou pegar vocês, vou pegar essa ira da tribo, né? Porque isso vai passando. Vou pegar a ira da tribo agora e vou canalizar para mim. Então agora, o serviço ao Eterno está acima dessa ira. Ah, eu quero matar alguém. Você vai matar os bois, os carneiros, vai matar os bodes, as cabras, as pombinhas. Você mata eles agora, para mim. Então você vai ficar irado com o pecado do povo e vai matar esses animais em sacrifício a mim. Canalizou, resolveu o assunto. Entende? Então tudo isso, irmãos, mostra pra gente que o Senhor, ele permite a vingança e ele também pega os vingadores e canaliza eles para o serviço do Senhor. Essa pessoa não fica solta no mundo, tá? Agora, se é uma pessoa que não teme ao Senhor, o que ele vai fazer? Aí o Senhor também executa. Por quê, irmãos? Olha só que legal isso aqui que está no livro de Salmos, tá? O salmista diz assim, no Salmo 58, 10, veja que coisa linda. O justo se alegrará quando vir a vingança. Olha só que tremendo. E por que
o justo se alegra com a vingança do Eterno? A resposta é muito simples, porque ele vê a justiça sendo executada de alto a baixo. Ela vem de cima para baixo, ou seja, o injusto ele não tem como fugir da justiça, porque a justiça está sendo aplicada pelo Eterno. Aí, o Salmo 94, verso 1 diz assim: ó Eterno Criador, a quem a vingança pertence? Ó Eterno, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Então, o salmista aqui está declarando que a vingança é tua, Senhor. Então resplandece a tua glória nesse mundo, trazendo justiça e vingando os teus servos. Aí, no Salmo 149, verso 7, um versículo muito legal também, que diz assim, olha: estejam em sua garganta os altos louvores de Elohim e espada de 2 fios nas suas mãos. Para quê? Para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. Nós temos aqui uma estratégia de vingança. Você quer se vingar de alguém? Louve ao Eterno. Ah, Rabino, como assim? Está escrito aqui: estejam na sua garganta os altos louvores de Elohim e a espada de 2 fios nas suas mãos, que é a palavra do Eterno, que ela corta para um lado e para o outro. Para quê? Através disso, nós vamos tomar vingança das nações e repreender os povos. Então, nós temos aqui agora, irmãos, lá no Tanar, no Velho Testamento, um outro princípio. Você quer se vingar de alguém? Alguém te fez mal? Louve ao Eterno. Entrega a pessoa nas mãos do Senhor e louve-o. Louve-o, 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 louve-o. Pega a palavra e começa a orar a palavra na vida daquela pessoa. Lógico, irmãos, que muitas vezes nós temos desejo de fazer alguma coisa em relação às pessoas que nos prejudicam, nos magoam, nos roubam, nos enganam, mentem para nós assim, na cara dura. Por isso é que eu estou te falando que seria uma coisa assim excepcional se alguém entrasse numa igreja, numa congregação messiânica ou numa sinagoga, mentisse e caísse duro. Seria excepcional isso, porque ia gerar temor no coração das pessoas, como aconteceu lá e está registrado no livro de Atos. Porque hoje, irmãos, as pessoas não têm temor, elas entendem, só que o Eterno, ele é tão bonzinho que ele é amor, e nós que somos servos do Eterno, pode pisar em cima deles, pode fazer o que quiser, que eles não reagem. Eles são pessoas que eles têm um temor aos céus tão grande que eles não vão fazer nada contra nós. Imagina! E isso é uma coisa muito interessante, porque isso gera no coração dessas pessoas um desejo de, havendo uma necessidade, que a pessoa gera essa necessidade, ele vai fazer algo contra você, contra mim, e não vai nem se importar com a nossa vida. Sabe por quê? Porque ele olha para mim e para você e diz assim: ele não vai reagir, não vai fazer nada. Como diria um amigo meu, né? Nós temos cara de tonto, de trouxa. E aí, irmãos, nós percebemos o seguinte, que o Senhor deixou para a gente essa estratégia. Isaías diz, lá no capítulo 34, no verso 8, que haverá um dia da vingança do Eterno, um ano de retribuições pela luta de Sião. Chega um dia, irmãos, que o Senhor diz assim: basta. E aí ele começa a fazer com que haja retribuição. E retribuição, o que que é? É aquilo que eu chamo de efeito bumerangue. A pessoa joga, faz uma coisa e aquilo retorna sobre a vida dela. Nós podemos chamar de plantação e colheita. Então, essa situação, ela acaba sendo
colhida pela pessoa que fez. Você acha que Siquém e o seu pai não mataram muita gente antes de conhecer Jacó e a família? Você não acha que aquele moço ou aquela família deve ter praticado atos de covardia contra outras mulheres? Você não acha que eles devem ter feito outras coisas para que naquele momento viesse uma colheita tão abrupta sobre as suas vidas? E veja que, pelo que parece, os cidadãos daquela localidade estavam coniventes com tudo aquilo, porque morreram todos os homens. Se houvesse um justo ali, ele seria poupado. Mas não haviam justos. E quando não há justiça, o inimigo, o adversário das nossas almas, ele reina soberano, sabendo que, quando o juízo vier, também não haverá misericórdia. Então, em meio a tudo isso, eu e você precisamos entender essa situação. Quando o Senhor permite que algo aconteça na vida de alguém, nós temos que parar para pensar o seguinte: por que isso está acontecendo na vida da pessoa X? E procurar saber da história da pessoa, porque o fato que está ocorrendo na vida daquela pessoa pode ser uma colheita que aquela pessoa está recebendo por aquilo que ela fez no passado. Ah, Rabino, mas o Senhor não perdoa o pecado? Perdoa. Nossa, perdoa e com força. Mas as consequências virão. E aqui, irmãos, nós temos na Paraxá as consequências. As consequências daquilo que uma cidade inteira fez, da iniquidade, do pecado contínuo de uma família e de uma cidade inteira, que gerou a morte de todo mundo. As mulheres e as crianças se tornam escravos. Os bens materiais deles se tornam agora os bens da família de Jacó. E por trás disso tem outro princípio. A pessoa, quando ela é julgada, geralmente ela perde e a família perde. Às vezes perde a vida, às vezes perde tudo. E por quê? Porque tudo aquilo que a pessoa construiu foi construído debaixo de um padrão de pecado. E quando eu falo pecado, irmãos, eu estou falando de uma série de coisas. Estou falando de roubo, de engano, de não pagar salário, de passar pessoas para trás, e uma série de outras coisas, de preço abusivo. E aí, irmãos, quando a gente vê, por exemplo, lojas seculares fechando, empresas que existiam há muito tempo e estão fechando. Por que essas empresas estão fechando? Tem que ter uma história, tem que ter algo por trás disso, porque quando a coisa é do Senhor, Ele mantém. Quando o Senhor está por trás de alguma coisa, aquilo, ainda que esteja, como a gente diz, capengando, ainda que existam problemas, o Senhor, Ele se move para que os problemas sejam resolvidos. Aquilo não vai à falência. Mas para ir à falência tem que ter algum outro problema. Então nós percebemos isso. E aí o espólio, né, os bens daquela empresa, eles são então liquidados. E vai para as mãos de pessoas que foram prejudicadas. Então perceba a justiça do Senhor, como ela é linda. E aqui a gente percebe que o Senhor, ele deixa uma mensagem para os seus filhos. Porque todas as vezes que alguém faz mal para uma outra pessoa, isso causa um peso no coração. O coração fica agitado. E aí existem consequências psicossomáticas, ou seja, na saúde da pessoa vão aparecer problemas advindos daquela situação. Aí Isaías 35:4 diz uma coisa interessante. Dizei aos turbados de coração, os que estão com problema por causa disso aí. Esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Criador virá com vingança, com recompensa de Elohim, ele virá e vos
salvará. As enfermidades advindas desse tipo de situação geram muitas vezes desconforto. E às vezes não é só desconforto. Às vezes é mais do que desconforto. Às vezes nós temos prejuízos financeiros na nossa própria família, entre outras coisas. E aí o Senhor, Ele está dizendo o seguinte: você que foi prejudicado, você que o coração ainda está perturbado com aquilo que te fizeram no passado, eu tenho uma mensagem para você: esforçai-vos e não temais. Sabe por quê? Porque o Senhor virá com vingança. O Criador vai vir com a vingança dele e vai fazer acontecer a coisa para poder punir aquelas pessoas que te fizeram mal e para poder te colocar numa posição diferenciada e para te restituir aquilo que te foi roubado. Porque imagine, quanto custa a vida de uma pessoa? Quanto custa a saúde de uma pessoa? Quanto custa o caráter de uma pessoa? Manchar o caráter de alguém é uma coisa muito séria. Então, quando o Senhor entra com a vingança dele, é definitivo. E muitas vezes nós vemos que, no nosso caso, no nosso padrão, parece que a vingança do Senhor está demorando. Mas ele está juntando a medida de iniquidade, que não foi resolvido, não foi perdoado. Por que não foi perdoado? Porque aquela pessoa que cometeu aquele pecado não foi lá resolver. Os irmãos estão entendendo? Se não resolver, o pecado continua lá e Satanás vai ter acesso a essa pessoa por causa daquele pecado. E vai chegar uma hora que o próprio Satanás vai enviar demônios que vão ser os instrumentos do Eterno para punir aquela pessoa que cometeu o mal contra outrem, que tentou destruir a vida, que tentou matar, que jogou aquela pessoa fora, tirou do ministério, fez fechar uma igreja, uma congregação, uma sinagoga. Isso volta. A gente sabe que isso volta. E o interessante nisso é que quando nós não tomamos vingança, o próprio Senhor se encarrega disso. E Isaías, continuando, Isaías ele é pródigo nisso aqui, é muito lindo. Isaías 63:4 diz assim: porque o dia da vingança estava no meu coração, o ano dos meus redimidos é chegado. Interessante que eu estou gravando esse vídeo agora, e nós já passamos por Rosh Hashanah, já mudamos o ano. E agora a palavra diz que o ano dos meus redimidos é chegado, e eu creio que é esse ano, em nome de Yeshua. Nada do que nós fazemos é por puro acaso, ou porque aconteceu do Rabino pegar esses versículos agora para falar. Não, eu não acredito em acaso, eu acredito na providência do Eterno, que nos conduz a profeticamente declararmos palavras que vão mudar não só a minha vida, mas a vida de você que está me ouvindo, me assistindo agora, em nome de Yeshua. Então, o dia da vingança estava no coração do Eterno, porque chega um momento que ele diz assim: eu vou agora acabar com o sofrimento dos meus filhos. E ele envia os decretos para vingar de um lado e para restituir do outro. Eu acredito, irmãos, que esse ano é o ano dessas coisas acontecerem conosco, em nome de Yeshua, porque é o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Então, assim como aconteceu com os filhos de Jacob vingando a sua irmã Diná, vai acontecer com a gente. A vingança do Senhor virá. Assim como lá na Brit Hadashah o Eterno se vinga de Ananias e Safira. Assim como o Eterno depois, antes disso, ele já tinha se vingado de Herodes. Já tinha se vingado de outros homens que fizeram tantas coisas contra Yeshua. Você imagina que se o Senhor não vai fazer isso conosco nos dias de hoje? Vai sim, irmãos.
E isso não é privilégio e não é alegria para mim poder chegar e dizer que isso vai acontecer. Mas há uma necessidade da justiça do céu se manifestar na terra. Gostemos nós ou não. Há uma necessidade da justiça se manifestar. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje, o que estão fazendo com a palavra do Eterno, o que estão fazendo com a congregação do Eterno e com os servos do Eterno, e eu estou falando de gente que diz que teme ao Eterno, é algo assombroso. É algo que é inominável, irmãos. E em muitos momentos a gente fica irado de ver certas situações, de pessoas que pegam a palavra e interpretam do jeito que elas querem, para poder calçar, para poder solidificar o seu pecado. Não, está escrito isso aqui, porque interpreta do jeito dela. Aí, prejudica a vida do outro. Não, é porque eu estou com a razão. Eu falei mesmo, mandei embora, falei mal mesmo. E aí nós temos, irmãos, uma situação que é... Só para a gente terminar, para você entender, quando a vingança vier, e você vai se lembrar desse vídeo, nós temos canais nas redes sociais para falar mal de crente, falar mal de pastor, falar mal de igreja, falar mal da obra do Eterno. Já não chega o mundo nos odiar, já não chega as pessoas lá fora serem opositoras daquilo que nós fazemos, já não chega as trevas usar esse tipo de situação contra nós. Ainda, agora o diabo pega a mente de uns indivíduos que parece que não tem nada para fazer, para criar situações como estas. E sabe por quê, irmãos? Porque isso dá dinheiro. Falar mal da vida dos outros dá dinheiro. Trazer informações sobre o passado dos outros dá dinheiro. Para poder agora jogar na cara das pessoas isso e acusar aquela pessoa de alguma coisa, isso dá dinheiro. Falar da riqueza de pastores, de apóstolos. É engraçado, né, irmãos? Nunca ninguém foi falar lá que aquela pessoa que hoje, aquele apóstolo que ele é rico, o pastor, não sei o que tem helicóptero, tem aquilo. Nunca ninguém parou para falar assim, que lá atrás ele pagou um preço alto, que ele e a família foram impedidos de fazer um monte de coisa, de ter um monte de coisa, por causa da obra, que trabalharam incansavelmente na obra. Isso ninguém fala. Então, quando a vingança do Senhor vier, essa vingança ela é lícita, irmãos. E nós vamos ver crentes, pessoas que falaram mal de líderes, serem julgadas. Ah, Rabino, mas os líderes estão em pecado. Isso não é problema nosso. Isso é problema do Hakadosh Baruch Hu, é problema do Espírito Santo. Ele que tem que resolver. A Bíblia diz assim, que o escândalo virá. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai! Então, irmãos, para mim terminar sobre essa questão da vingança, que nós possamos ter o discernimento de não estarmos como alvo da vingança do Eterno, porque dessa vingança ninguém escapa. Por isso, cumprir Torá, cumprir Brit Hadashah é nossa obrigação, obedecer é nossa obrigação. Estar atentos a tudo isso é nossa obrigação. Agora, a gente ficar achando que, não, se eu criar um canal, eu vou ter muita visualização, eu vou ganhar dinheiro. A pergunta que eu faria para me encerrar, será que essa pessoa vai desfrutar desse dinheiro? Um dinheiro que é maldito, porque fala mal de outras pessoas, porque engana outras pessoas? Será que essas pessoas terão sucesso? O sucesso que elas podem ter será pequeno e rápido, porque o juízo do Senhor virá ainda este ano. Que o Todo-Poderoso tenha misericórdia das nossas vidas e da vida dessas pessoas, que se arrependam e que peçam perdão fazendo vídeos e publicamente
fazendo um conserto para que aquelas pessoas de quem eles falaram mal não sejam mais prejudicadas, em nome de Yeshua. Amém? Amado, se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite o vídeo aí, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o nosso trabalho, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, amém.